Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês o depoimento de uma quase vítima, supostamente do tráfico humano. Para quem não sabe o que é o tráfico humano, eu vou citar aqui o site da Interpol, vou deixar linkado na descrição do vídeo também. Diz a Interpol, existem muitas formas de tráfico, embora um aspecto consistente seja o abuso da vulnerabilidade inerente das vítimas. E os tipos são tráfico de pessoas para trabalhos forçados, tráfico de pessoas para o desempenho de atividades criminosas forçadas, tráfico de mulheres para exploração sexual ou tráfico de pessoas para a colheita de órgãos. Esse relato de hoje eu achei muito importante porque ele é quase que uma cartilha, uma aula de como essa quadrilha opera. A depoente de hoje é uma aluna do TOEFL, um teste do idioma inglês. Ela estava fazendo aulas online e foi adicionada num grupo de WhatsApp. Vamos chamá-la de Simone e eu vou ler linha por linha. Bom dia, Dani. Vou contar minha história com bandido se servir para alguma coisa. Eu estava estudando para fazer uma prova do TOEFL, esse teste para o idioma inglês, em janeiro desse ano. Entrei em um site que tem vários cursos e na parte do speaking tinha um fórum de discussão e nesse fórum muitas pessoas escreviam que queriam participar de um grupo de WhatsApp para praticar o speaking. Muitos deixavam um número lá, também deixei, e em pouco tempo alguém me adicionou em um grupo com o nome TOEFL. Tinha gente do mundo todo, as pessoas se interagiam para estudar inglês. Prestem atenção que o relato dela agora, eu acho que ela sem saber, vai explicar o modus operandi todo desse tipo de crime. Então vamos lá. Algumas semanas depois, entrou no grupo um homem muito exibido, estrangeiro. Ele logo mandou a foto dele no grupo e disse que via aquele grupo como uma forma de life exchange and business exchange, ou seja, uma troca de experiência de vida e uma troca de negócios. Achei estranho. Ele é uma pessoa que interage com todo mundo no grupo, uma pessoa legal, um líder que convence todo mundo de ser o politicamente correto, e ele logo se tornou o administrador do grupo. Um dia eu estava conversando com a professora no grupo, em público, e perguntei se eu poderia conversar com ela no privado. Logo, o homem exibido me notou e começou a conversar comigo no privado e eu fui dando corda. Ele começou dizendo que o sonho dele era ter amigos de outros países, ele mandou fotos dele e perguntou sobre a minha vida. Eu disse que eu não queria falar sobre a minha vida. Ele falou que o sonho dele era vir conhecer o Brasil e se eu poderia ensinar português para ele. Eu falei que poderia ensinar português sim. Todos os dias o indivíduo ligava para mim, uma ligação de WhatsApp sem câmera até o momento. Conversava um monte de baboseira que eu gostava de ouvir e eu ia mandando lições de português. Ele começava a elogiar, dizendo que gostava muito das lições de português e que eu era uma pessoa muito boa para ensinar sem cobrar nada. Logo ele ia atrasando em responder as lições que eu mandava, eu cobrava e ele dizia, abre aspas, obrigado por se preocupar tanto comigo quando eu não respondo as lições. E nunca se preocupou comigo assim, dizia esse homem. Ele falava que era cristão e começamos a ler a Bíblia juntos. Ele me convencia mesmo que era cristão, falava coisas bonitas da Bíblia e eu pensava, nossa, como ele é uma pessoa boa. Mandava vídeos, músicas, tudo para convencer que ele era uma pessoa boa. Com pouco tempo de falsa amizade, ele falou para mim, olha, eu quero que você venha aqui para o meu país para me conhecer. Ele dizia ser da Tanzânia, que é um país leste africano entre Moçambique e Quênia. Daí a depoente responde, eu não vou para lugar nenhum do mundo para conhecer homem. E ele insistia, querendo saber o porquê. Eu respondi que minha família não gostaria nada disso e que eu nunca sairia do Brasil para conhecer homem nenhum, porque que eu soubesse era o contrário que tinha que acontecer. Ele teria que vir até aqui. Então ele ficava arrumando desculpas, falando que não podia ir no Brasil, disse que não iria deixar a mãe dele sozinha, e eu perguntei se ele tinha outros irmãos, se o pai dele morava com a mãe, e ele respondeu que sim, ele tinha família perfeita. Passamos muito tempo conversando só por chamada de voz, e um dia eu pedi a ele para nos vermos em vídeo. E ele disse que estava à noite e que pela manhã ele ligava por videochamada, mas eu insisti, e ele fez a videochamada, à noite mesmo. Ele logo perguntou se eu tinha gostado de vê-lo por vídeo, porque eu poderia achá-lo feio. O pessoal queria parar aqui
e mostrar para vocês a diferença de vários tipos de golpe que existem aqui na plataforma virtual. Se houve chamada de vídeo, isso já deixa muito evidente, muito provavelmente, que isso aqui não se trata do golpe do amor, né, ou do esquema 419, geralmente da Nigéria, que consiste em estelionato virtual. Os criminosos do golpe do amor, que o fim é somente financeiro, eles querem extorquir dinheiro das vítimas, eles não utilizam a câmera, porque geralmente eles são perfis falsos do Facebook, perfis falsos do Instagram, e se eles abrirem a câmera, a vítima vai ver a pessoa verdadeira, que não combina nada com aquela do perfil falso, todo montado somente para o crime. Geralmente os criminosos do tráfico humano mostram a cara. Por quê? Baseado nos depoimentos do canal e dos alertas das autoridades, eles se mostram porque é um crime maior. Eles precisam que você confie neles, a ponto de deixar tudo, largar tudo onde você está e vir de encontro com ele aqui para o exterior. Continua depoente, ele disse que era solteiro, nunca havia casado, nunca teve filhos e que só teve uma namorada que casou com outro. Quando ele ligava, eu quase sempre escutava barulho de crianças brincando. Quando eu perguntava sobre aquelas crianças, ele sempre dizia coisas diferentes para explicar. Falava que eram os alunos dele, que estavam na casa dele, porque durante a quarentena as escolas estavam fechadas. E ele ensinava em casa mesmo. E isso era 9 horas da noite. Eu perguntei se eles passavam o dia e dormiam lá, e ele falou que não, mas que elas jantavam na casa dele, os supostos alunos. E eu pedi que ele me mostrasse as crianças em ligação de vídeo, e ele dava uma desculpa, que estava muito escuro para ver as crianças, e depois da ligação ele gravou um vídeo e mandou para mim, só que estava bem escuro e não dava para ver nada. Às vezes eu também escutava barulho de criança chorando, e era noite para ele. Ele dizia que eram os vizinhos, lembramos que ele não tem filhos, disse para ela, né, que é solteiro. Às vezes eu escutava uma mulher conversando com as crianças e ele dizia que é uma vizinha. Eu dizia para ele fazer chamada de vídeo para eu ver como era o dia a dia dele. Um dia ele fez a ligação num fim de semana, ele na sala, assistindo TV. Eu escutava as crianças brincando. Eu escutava a mulher falando. Eu perguntei para ele sobre aquelas crianças mais uma vez e ele disse que eram crianças que moravam vizinho a ele e que gostavam de brincar na casa dele. Eu escutei uma mulher gritando com as crianças, tipo ralhando com elas. Quando eu perguntei quem era aquela mulher, ele desligou a ligação. Então ele passou a evitar ligar de casa. Ligava enquanto estava na rua, no trabalho, no suposto trabalho. Uma vez fez chamada de vídeo para eu ver os pais dele e eu conversei um pouco com eles, supostamente os pais dele, né? Ele dizia que era professor e que tinha uma escola pequena com 3 turmas. Eu gostava de conversar com ele, eu estava gostando dele e ficava pensando em me casar com ele. Eu não consigo entender como eu gostava tanto de alimentar uma ilusão, mesmo percebendo as mentiras dele. Uma vez eu pensei, são só mentirinhas à toa, mas ele é uma pessoa boa. Agora entra o Sobrevivendo na Turquia. Foi então que eu vi um vídeo no seu canal sobre uma menina que tinha se apaixonado pelo professor de inglês e ele pagou a passagem dela para ela viajar para a Inglaterra. Eu assisti todos os vídeos relacionados e eu comecei a pensar, será? Ela está falando do vídeo Brasileira Vendida para o Tráfico Escapa por um Milagre. Da garota que conheceu o senhor também num grupo de WhatsApp ou Facebook. A outra vítima, também jovem como ela, até 21 anos, é um traço comum das vítimas desse tipo de crime aqui. Ela conheceu um professor de inglês, querendo treinar o inglês, assim como essa depoente. De inglês passou para religião, de religião passou para eu quero me casar com você. E ele convence essa garota a encontrá-la em Londres. E a imigração inglesa pergunta para ela o propósito da viagem. Ela afirmou que iria encontrar o namorado, eles quiseram saber mais e o namorado era de fato procurado pela polícia e ele era membro de uma quadrilha suspeita de tráfico humano. A polícia não deixou a brasileira passar, explicou que ela estava em uma situação muito delicada, em perigo, ela não quis acreditar. Aí a polícia perguntou para ela, você sabe que você está indo para a Holanda, que seu destino final é Holanda? Ela ficou surpresa, ela não, meu destino final é Londres, eu vou montar uma vida toda nova com ele aqui em Londres. Ele não, tem um bilhete emitido com seu passaporte e nome para Amsterdã.
Foi aí que ela começou a acreditar, então os agentes imigratórios começaram a conversar com ela, ela passou mal, o médico do aeroporto teve que vir atender e toda aquela coisa. O vídeo, como eu falei, está linkado aqui na descrição do vídeo. Ela teve muita sorte, portanto, a depoente de hoje assistiu aquele vídeo. Eu também vi o vídeo da policial falando que tipo de pretendente vai te perguntar se você tem algum vício, se você tem algum problema de saúde e qual o seu tipo sanguíneo. Quando eu escutei isso, eu fiquei paralisada. O meu mundo de ilusão caiu, porque ele fazia essas perguntas para mim. Agora ela está falando do vídeo com a Maria Rita Zulco, a investigadora da Polícia Civil de São Paulo. Continua ela, ele utilizava um pretexto para fazer essas perguntas. Eram feitas em dias diferentes e com o mesmo pretexto. Por exemplo, ele ficava dizendo que queria muito ter filhos e perguntava se eu queria ter também. Eu respondia que se Deus permitisse, sim. Então ele falava, olha, para a mulher ter filhos, ela não pode beber álcool ou fumar para a criança não nascer com problemas. E perguntava, você bebe? Você fuma? Você já fez isso alguma vez? Você tem a saúde boa? E no outro dia ele perguntou, você sabe o seu tipo sanguíneo? O meu é tal. Aí diz ele, você sabia que para as crianças nascerem saudáveis, a mãe e o pai têm que ter o tipo sanguíneo compatível. Até aí eu pensava, nossa, como ele é uma pessoa preocupada com o bem-estar da família que ele ainda vai formar. Então ele usou o argumento da família e do bem-estar, da saúde dos futuros filhos que teriam, e por isso que ele tinha que saber qual o tipo sanguíneo dela. Ele usou aquilo como base para tirar esse tipo de informação dela. Mas, na verdade, como disse a investigadora de polícia que esteve aqui no canal, isso aqui muito provavelmente ele estava muito mais interessado no rim dela do que em ter filhos com ela. Então, eu vou abrir aqui mais uma vez a Interpol no que se refere a tráfico de pessoas para colheita de órgãos. Em muitos países, as listas de espera para o transplante de órgãos são muito longas e os criminosos têm aproveitado dessa situação para lucrar às custas do desespero dos pacientes e doadores em potencial. A saúde das vítimas, incluindo suas vidas, está em perigo, pois as operações podem ser realizadas clandestinamente, sem acompanhamento médico. Em um dos casos que tivemos aqui com a depoente vindo falar em primeira pessoa, tarjada, para a segurança dela, eu vou deixar esse vídeo aqui linkado também, ela estava namorando nada mais, nada menos do que um dos mais procurados na lista do FBI, parte do tráfico de órgãos. E uma das perguntas que ele mais fazia para ela, qual o tipo sanguíneo dela, se ela fumava, se ela bebia. E para disfarçar, ele fazia essas perguntas, segundo ele, para saber se ela era uma moça direita e se os futuros filhos seriam saudáveis. Continua ela, um dia eu perguntei a ele sobre algo que ele tinha me falado antes. E ele perguntou se eu me lembrava de mais alguma coisa que ele já tinha me falado. Provavelmente, querendo saber se eu lembrava das perguntas que ele me fizera. Continua ela, desde o início da amizade, ele sempre ficava dizendo que eu tinha que viajar para vê-lo, para conhecê-lo. Quando eu disse que eu não ia, ele falou, olha, eu quero me casar com você, eu quero cuidar de você, deixa eu fazer parte da sua vida. Eu dizia, olha, mas isso leva tempo para nos conhecermos, para ver se é isso que a gente quer, se dá certo. E ele perguntava, como você vai me conhecer se você não quer vir me visitar? Então, todas as vezes que ele ligava, ele ficava perguntando se eu o aceitava na minha vida. Eu respondia que isso levava tempo. Então, um dia ele disse, se você não me aceitar, você pode me apresentar uma amiga sua para que eu possa conhecê-la? Eu respondi, ué, peraí, mas isso não é um negócio. Uma mulher não é um objeto que você encontra no mercado e leva. Ele também insistia para ter contato com meus amigos, com a minha irmã, com meu cunhado. Eu respondi que ninguém que eu conhecia sabia falar inglês, felizmente. Mas continuava insistindo para saber informações sobre a minha irmã e o meu cunhado. Eles têm crianças. Depois que eu escutei a policial, eu fiquei com medo. Felizmente não passei nem fotos nem contato deles. Mas ele tinha muito interesse na minha irmã e no meu cunhado. Eu sempre percebia que, quando entrava, principalmente alguma mulher ocidental no grupo de estudo, ele ficava puxando conversa. Depois que eu escutei a policial, eu entrei em contato com a menina que entrou no grupo e que ele ficava interagindo muito com ela. Eu a alertei para ter cuidado com ele. Falei sobre a policial, sobre a minha situação,
e que ele iria fazer o mesmo com outras pessoas. Falei sobre as mentiras e para ela ele tinha falado que tinha filhos e que estava tentando reconstruir a família. Então ele já mudou a conversa com a suposta vítima 2, né? Para a nossa depoente aqui, ele era um homem solteiro. Para a segunda vítima, porque depende do que eles querem para o fim, como lemos ali no site da Interpol. Para a segunda vítima, ele tinha filhos e que estava tentando reconstruir a família. Depois de algum tempo, o bandido começou a pedir dinheiro emprestado. Ele pediu também a outra garota com quem eu entrei em contato. Ele também mandava para mim ofertas de empregos em sites que envolviam até o nome da ONU. Inclusive pediu que eu fizesse a application para ele, mandava links dizendo que eram de universidades famosas do mundo oferecendo bolsas de mestrado, sempre me incentivando a fazer a inscrição. Iríamos juntos. Também perguntava se eu queria morar em outro país e dizia que podíamos morar em qualquer país do mundo, que bastava ter fé para alcançar os nossos objetivos. Tudo papo furado para me convencer a viajar. Conclui a depoente. Certíssimo. Ele quer tirá-la do país, ele quer tirá-la do Brasil. Gente, esse crime não é feito com uma arma na sua cabeça te arrastando pelos cabelos para o banheiro do aeroporto, não, tá? É muito mais sofisticado do que isso. Você entra para dentro disso com as próprias pernas. Aliciada. O método de aliciamento, como é nesse caso aqui, é através do grooming, uma palavra do inglês que alicia mulheres, jovens e crianças, principalmente, através de palavras doces, com promessas de casamento, de uma vida espetacular no exterior. Essa pessoa aparece como a salvadora da vida dessa outra pessoa que vai resgatá-la desse inferno e vai dá-la a chance de uma vida nova, assim como ela merece. Continuando, também pesquisei nas redes sociais o perfil dele. No Instagram, ele tinha um perfil que mostrava umas pessoas bem simples, com amigos do país dele. No Facebook tinha um perfil de uma pessoa simples também, mas com um detalhe que me chamou a atenção. Tinham vários perfis falsos de mulheres bonitas, inclusive uma é uma atriz brasileira. Todos criados no mesmo dia ou em dias próximos, com a mesma quantidade de fotos, e seus seguidores eram homens. Eu fico pensando, creio que ele criou esses perfis para atrair homens, sabe lá para qual a finalidade. Já temos uma ideia boa, né, Simone, agora? Obrigada pelo seu trabalho ajudando a salvar vidas, salvou a minha. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, meu bem. Então, esse foi o depoimento da Simone, infelizmente mais um, mas que teve mais sorte que outras. Ela teve mais perspicácia, você viu que ela estava envolvida com ele, eu estava apaixonada por ele, ela disse, mas ainda assim ela procurou pesquisar. Nessa pesquisa sai o meu canal e saem depoimentos de outras mulheres que tinham namorados virtuais parecidos com o dela. No quesito perguntas estranhas, qual o seu tipo sanguíneo? Você tem doença genética em casa? Então ela reconheceu, nem todas reconhecem, nem todas, as que chegam a vir, elas queimam todos os processos, né? Todas as etapas. Resgatamos uma aqui outro dia, né? Em Istambul. Há 15 dias atrás, uma outra menina com o mesmo perfil, com o mesmo tipo de modo operante aqui, né? Uma garotinha, no máximo 19 anos, com um senhor que poderia ser avô dela. Apesar de estar na Turquia, não era um homem turco, é um homem do Oriente Médio, mas não turco, que a havia trazido para cá. Ela teve uma presença de espírito, ela correu dele, ela desfez da mão dele e saiu correndo em direção à polícia. E nisso, ela passou pelo consulado, o consulado a encaminhou, falou que o máximo que eles poderiam fazer naquele dia para ela era isso, e ela entrou em contato, a família dela entrou em contato comigo, aí nós tivemos aí o apoio dos civis, né, das pessoas que apoiam essas meninas, as que sobrevivem a esse tipo de situação aqui. Em breve eu farei alguma explicação sobre o caso, se assim eu achar pertinente, tá? Então foi isso para o depoimento de hoje. Eu gostaria que vocês repassassem esse vídeo, assim como os depoimentos desse canal e as entrevistas com os profissionais de segurança pública foram importantes para salvar a vida dessa menina. Ela não viajou porque ela assistiu os depoimentos que bateram com aquilo que ela desconfiava. Você pode estar ajudando uma outra pessoa também, infelizmente a próxima vítima, a não vir,
a não se deslocar. Não deixem de checar os vídeos mencionados, os links estão na descrição do vídeo e também o site da Interpol. Eu vou ficar por aqui hoje no Mais Gerais, muito obrigada, até o próximo vídeo. Por favor, compartilhem esse vídeo o máximo possível. Ele é muito importante. Ele salva vidas. Até mais, tchau, tchau.